E aí, ó, e no caso brasileiro, por exemplo, a gente teve em 1964. Os comunistas no Brasil tentaram tomar o poder em falar 1930, sobre isso. Primeira vez em 1935. Teve a intentona comunista, porque Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário vieram lá da União Soviética, a mando de Stalin, o cara que matou meia Ucrânia, e matou 40 milhões de pessoas, de um monte de campos de concentração. Ele mandou o herói Luiz Carlos Prestes, presidente do Partido Comunista Brasileiro, para vir com essa Olga, que era outra agente alemã comunista, para plantar o comunismo aqui. Eles tinham um plano meio capenga, assim, de quartel, de fazer uma revolução dentro dos quartéis e tal. Que não deu certo. Getúlio Vargas pegou, botou todo mundo na cadeia, mandou a Olga para a Alemanha e tal. E eu me lembro que eu li o livro Olga em 1988. Saiu esse livro Olga, escrito por Fernando de Moraes, só que o Fernando de Moraes é um comunista. Então eu li a obra romanceada como se Olga e Luiz Carlos Prestes fossem os heróis. E o vilão é Getúlio Vargas. Certo. E eu fiquei odiando Getúlio Vargas. Em 88 eu já estava na filosofia. E, Getúlio Vargas, que ódio eu tinha de Getúlio Vargas. Porque quando eu entrei no ensino médio em 1984, o meu professor de Educação Moral e Cívica já me doutrinou contra os militares. Aquela historinha comunista, e eu odiava militares, odiava o Duque de Caxias. Agora eu odeio também o Getúlio Vargas. Aí, em 2004 saiu o filme Olga. O Olga saiu, vou assistir, porque eu lembrava, né? Aí eu tô assistindo o filme e começou a cair a ficha. Pensei, peraí, esses dois não estão sendo mandados para cá, pro Stalin? Tu tem noção se o Stalin tivesse conseguido tomar o Brasil em 1935? A desgraça que a gente seria hoje? Eu saí do cinema, meu Deus, eu vou ter um santinho do Getúlio Vargas, eu vou fazer uma estátua do Getúlio Vargas, eu vou estar no meu quintal. Pelo amor de Deus, o Getúlio Vargas nos livrou daquela praga em 1935. Sim. 37 depois. Mas e quem conta a história, o jornalista, o escritor, que é comunista, ele romanceia e ele esquece de dizer essa parte. Ele esquece. Porque o Luiz Carlos Prestes, os comunistas, iam nos libertar em 35. Libertar para cair na mão do Stalin. Então, tem certas coisas que são tão burras, são tão imbecis, que assim, a pessoa que não consegue, a pessoa entender isso e continuar é porque não tem cérebro mesmo. Ou se ela entender e continuar é porque não é honesta. Mas a pessoa com um pingo de bom senso vai perceber, meu Deus, isso é absurdo. Só que aí é o seguinte, os comunistas perderam. E aí, por exemplo, se você pega o Graciliano Ramos, que é um grande escritor, a gente estudava no ensino médio, lá escreveu Vidas Secas, e Memórias do Cárcere, por exemplo, porque o Graciliano Ramos era um comunista que foi preso na época do Getúlio. Memórias do Cárcere, a prisão dele, do Getúlio, por causa da intentona comunista. E aí você tem literatura, os grandes da literatura, que são comunistas. Por exemplo, Graciliano Ramos. Eu não estou falando mal do livro do Graciliano Ramos. Vidas Secas, por exemplo, é uma maravilha, entendeu? Mas aí você tem os influenciadores, diríamos assim, os influenciadores da cultura, os escritores, os jornalistas, num mundo onde você só tem cultura escrita, você não tem rádio e televisão, por exemplo, são comunistas. Então os comunistas perdem politicamente, militarmente, mas eles vão se reorganizar. Eles se reorganizam até eleger o João Goulart na chapa do Jânio Quadros em 1961. E aí, com o João Goulart, eles querem dar o bote em 64. Preparando, então, agora vai, agora a gente toma. E prepararam o esquema todo, tá montadinho, fizeram de discurso no Rio de Janeiro, inclusive, né, que o negócio estava pronto. E o que aconteceu? O povo foi para as ruas. O povo foi para a rua. E fez a marcha de Deus, da família com Deus pela Liberdade em São Paulo. Nunca se viu multidão daquele tipo, e para o Brasil todo, e gente. E aí, os governadores de Minas, principalmente o governador de Minas, que era o Magalhães Pinto, e o governador de São Paulo, que era esqueci o nome dele agora. Eduardo Barros, agora esqueci o nome dele. Se organizaram
Não vamos deixar esses caras fazer o país comunista. E aí os militares entraram, chamados pelo povo na rua e por esses governadores, porque o governador Magalhães Pinto já estava mandando, vou mandar a polícia militar, vou mandar o comando aqui de Minas. E os outros também foram. Então o que você tem? Aí todos nós aprendemos na escola e na música, porque todo mundo escutava o Caetano Veloso e o Chico Buarque, disse que eu vou fazer minha cena básica. O Getúlio, o Caetano Veloso e o Chico Buarque, que eram os meus heróis, né, da cultura, malhando militar, contra a democracia, mas ninguém contou outro lado da história. Os militares nos salvaram de virar Cuba em 64. Assim como Getúlio nos salvou de virar a União Soviética, um satélite da União Soviética, e a América Latina toda iria para o espaço, em 35, 37. Então, essa história não é contada. Então, a gente fica odiando os militares e esquece o resto. Agora, os militares fizeram o quê? Eles foram combater a guerrilha, foram combater os grupos terroristas, que tinham os montes, né, fazendo sequestro, soltando bomba. E os militares cometeram um grande erro. Eles abandonaram as universidades. Eles deixaram a universidade na mão da esquerda. Já em 64. Isso deliberadamente. Eles pensaram assim, a gente deve deixar como é que é a panela de pressão, o pino, assim, para sair um pouco a pressão. Então, eles deixaram a esquerda, isso foi um erro absurdo, comandar as universidades. E aí, desde 64, então, a gente tem uma militância de esquerda que domina todas as universidades. Quer dizer, é claro, hoje isso já está mesclado. E aí, eles foram dominando o jornalismo, o mercado editorial, e se reorganizaram de novo, ó. Entendeu? Estão aí, entendeu? Agora, esse ano era para dar o bote. Espero que não dê, entendeu? Mas você vê como é que se chega até aqui. E graças a Deus e a um filósofo chamado Olavo de Carvalho, que enfrentou sozinho, que você tem assim, ó, né? Você tem toda a cultura dominada, eu lá no meio, porque eu era mais vaquinha de presépio no meio dessa esquerdalhada toda. Todo mundo. A gente não tinha por onde fugir. Tudo esquerda. Dominou, eles dominaram, eles tiveram domínio completo, quase, digamos, 95% da cultura. Inclusive no meio religioso. E aí aparece um homem sozinho, chamado Olavo de Carvalho, ex-comunista, saiu de lá e começou a ensinar a gente. E ele sozinho, absolutamente sozinho, foi formando, e graças que a gente tem uma resistência hoje, de direita, uma resistência contra, a gente tem noção disso, por causa do Olavo de Carvalho. Sim. Porque senão nós estaríamos todos mergulhados e a gente não saberia nem para onde correr, a gente não seria nem como pensar diferente fora dessa bolha, porque está todo mundo dentro da bolha, só que a bolha foi estourada, e tem cada vez mais gente fora da bolha. E assim, o que você vê aqui? É interessante isso, porque você pegar a camada intelectual, ela está 90% dentro da bolha. Quem está fora da bolha é a pessoa do senso comum, a pessoa que tem aquela inteligência natural comum. É o caminhoneiro. O caminhoneiro hoje é o nosso intelectual. Eu vou escrever isso ainda, vou escrever um livro, alguma coisa assim, homenageando os caminhoneiros nesse sentido. Porque você tem um bando de intelectuais dentro da bolha, fingindo que o STF representa a democracia, por exemplo, né? Fingindo uma coisa que é absurda, né? Que sei lá, a minha cachorra vê que não é, entendeu? E os caras fingindo isso, fingindo que é o processo democrático e fingindo que ir contra o STF é contra a democracia. Eu acho isso absolutamente ridículo. Isso é QI 15, entendeu? 13. Ou seja, a pessoa que não tem noção mesmo do que está falando. E aí, as pessoas comuns, quem é que está na rua? As pessoas comuns, gente. Sim. É a família, é a pessoa, a dona de casa, é o trabalhador comum, é o senhor. Que não sabe exatamente o que tem que fazer. Às vezes ele está lá e ele não sabe bem, né? O que tá, mas aquele senso comum, que isso está muito errado, isso não pode estar certo. Então,
O que acontece? Esses intelectuais, essa camada de intelectuais, está completamente divorciada da realidade do povo. Sim. Então, isso, acho que o que mais urge hoje é fazer ou continuar, né, intensificar essa guerra cultural, para que a gente possa levar esclarecimentos em todos os cantos, né? E por todos os meios possíveis, para que cada vez mais pessoas tenham consciência disso, para sair dessa bolha, uma bolha que tá destruindo o mundo. Entendeu? É que é muitos ensinando aquilo e poucos ensinando diferente, é difícil... Exatamente. Então, e o engraçado é que esse pessoal se acha crítico. Mas você não consegue enxergar a realidade. Não pode chegar uma palma à frente do nariz, porque aí você não pode criticar aquilo ali. Mas como eu não posso criticar? Não é para ser crítico? Sim. Só tem um autor que eu gosto, adoro criticar, que é o Paulo Freire, a educação. E tem muita gente que deu mas cara, você está criticando o Paulo Freire? Como eu não posso? Foi o Paulo Freire que disse que é para a gente ter consciência crítica. Então eu estou tendo consciência crítica, estou dizendo que ele é um babaca. Simples. Ou eu não posso criticá-lo. Ou seja, ele disse para a gente criticar todo mundo, mas a gente não pode criticar o cara, entendeu? Então, um autor ridículo, um cara que escreve livros ilegíveis, fica aquela montoeira de palavras misturada para lá, para cá, citações aleatórias,